Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Obrigada por estar comigo. Hoje eu quero ensinar sobre um dos meus assuntos preferidos, que é a liberdade de ser você mesmo. Nossa individualidade é um dos mais tremendos dons de Deus. Por favor, continue assistindo a esse ensino tremendo chamado Seja Você Mesmo. Eu creio que uma das coisas que Jesus fez por nós foi nos libertar para sermos nós mesmos. Quantos de vocês aqui já sofreram na vida tentando ser igual a uma outra pessoa? Sempre sentindo que não pode alcançar, se comparando com as outras pessoas, competindo com outras pessoas, olhando para as coisas que elas possuem, os seus talentos, e depois olhando para si mesmo e sentindo pena de si mesmo porque você não possui um determinado talento, ou não tem a altura que elas têm, não tem os dons que elas têm, você não tem as habilidades que elas têm, ou não pode fazer o que elas fazem. Bem, quer saber, eu não posso tocar o saxofone como Eric, nem posso cantar como Michele, mas eu posso pregar. Todo mundo tem coisas que pode fazer e todo mundo tem coisas que não pode fazer. E nós precisamos não apenas saber no que nós somos bons, precisamos também saber no que não somos bons e superar essa coisa de nos chatearmos com isso. Eu disse que precisamos superar essa coisa de ficarmos chateados. Eu disse que nós precisamos superar essa coisa de ficarmos chateados. Algumas pessoas são mais rápidas que outras. Algumas crianças aprendem através de livros, outras através do exemplo. E nunca se deve comparar seus filhos uns com os outros. Por que você não tira notas boas como a sua irmã? Bem, sabe, nosso filho mais novo agora é o chefe-geral dos nossos escritórios interestaduais e o mais velho lidera o escritório internacional. E eu fiquei mais feliz do que ele quando ele saiu da escola, sabe? Gente, ele odiava a escola. Ele não gostava de aprender pelos livros, nem por outro processo. E eu pensava, Deus, o que será desse filho na vida? O que ele vai fazer? E agora, ele está aqui e ele diz, então, eu vejo todos esses dons e talentos maravilhosos sendo manifestados na vida do meu filho. E então, o fato de você ter um filho que não consegue aprender da forma normal como as outras pessoas, não significa que ele será um Zé Ninguém na vida. Você precisa parar de se comparar com as outras pessoas e você precisa começar a ser completamente quem Deus te criou para ser. Satanás é um ladrão. E uma das coisas que ele realmente quer roubar de você é a sua identidade. O diabo quer roubar a sua identidade. Ele não quer que você tenha liberdade de ser você mesmo. Ele não quer que você desfrute de si mesmo. Uma grande maioria das pessoas, bem lá no fundo, não aprovam quem elas são. E houve um tempo na minha vida que eu odiava a minha personalidade, a minha voz. Eu não gostava disso, não gostava daquilo, não gostava daquilo outro. E finalmente eu descobri que as pessoas são assim. Seja o que você for, seja o que você não for, hoje é um ótimo dia para você resolver esta questão. Porque você é o que você é e ponto. Amém? Diga, eu sou o que sou. Pela graça de Deus. É assim que as coisas são. E isso é tudo que eu posso fazer. No momento que você começar a crer nisso, você vai... E quantas pessoas que não estão satisfeitas com você? A maioria delas não ficaram satisfeitas com nada. E não importa o que você faça, você poderia gastar toda a sua vida tentando agradá-las e elas ainda não ficaram satisfeitas com você. Então eu recomendo a todos que estão aqui, aqueles que estão me vendo pela TV, pare de tentar fazer feliz alguém que já decidiu que nunca vai ser feliz na vida. Seja feliz. Quando você começar a desfrutar de si, poderá desfrutar da sua vida. Quando você começar a desfrutar de si, poderá desfrutar as outras pessoas. Pare de ser tão crítico consigo mesmo e descobrirá que você será bem menos crítico com os outros. Todos nós temos dons e todos nós temos fraquezas. Temos pontos fortes, temos fraquezas, tem coisas que podemos fazer e que não podemos fazer. Todos nós cometemos erros. Não precisamos nem sequer ter medo de dizer eu cometi um erro.
No processo de aprender como ouvir de Deus, todos nós erramos. Às vezes precisamos dizer, eu achei que tinha escutado a Deus, mas é claro que não ouvi. Então, eu me perdi de Deus e aconteceu. Chame isso do jeito que você quiser. Eu me perdi de Deus. Eu não escutei a Deus. Eu pensei ter ouvido, mas na verdade não escutei a Deus. Eu fiz algo estúpido, me perdoe. Pelo menos aprendi a não fazer isso mais. Precisamos parar de nos condenar por cada erro que nós cometemos e pressionar para sermos como outras pessoas que achamos que são perfeitas, mas que não são. Você me ouviu? Nós precisamos parar de nos pressionar a sermos iguais às pessoas que se parecem perfeitas e na verdade não são. E muitas delas têm mais problemas do que nós, elas apenas são boas em escondê-los. Eu não me importo nada com a forma que as pessoas agem na igreja. Eu quero saber o que está acontecendo entre quatro paredes. Todo mundo tem uma face para a igreja. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amém, 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 irmã, amém. Nós trazemos sacrifícios de louvor para sua casa. Tudo entregarei. Mas como você reage quando não consegue o que quer? Qual a sua atitude quando um dos seus filhos derrama leite no momento da refeição? E escorre ele para debaixo dos pratos. Na verdade, quando se derrama coisas na mesa, sabe? O truque é limpar tudo antes que a comida fique agarrada na rachadura da mesa. Porque quando fica agarrado lá dentro, isso é muito ruim. Porque já tem um tanto de sujeira lá dentro das outras vezes que você não limpou direito. E quando você derrama leite lá dentro, ele começa a ficar azedo e... eu me lembro, quando meu filho sujava a mesa todas as noites. Eu era líder na igreja e tinha um estudo bíblico na minha casa. Eu era a senhora poderosa do momento. Eu repreendia todos os demônios e blá, 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 blá. Eu falava para todos o que fazer, mas se um dos meus filhos derramasse um copo de leite, eu ficava brava. Eu não acredito! Toda noite! Eu não posso ter paz! Eu só queria uma noite ou um dia em que pudéssemos sentar nessa mesa e desfrutar da minha comida em paz! E as crianças já estavam tremendo e o David... Eu corria para a cozinha para tentar arrumar um pano e limpar aquilo tudo. E na minha fúria para limpar aquilo, eu derramava uma outra coisa. E agora eu estava com raiva mesmo. Uma vez a situação ficou tão feia que havia leite escorrendo nas pernas da mesa e eu precisei entrar debaixo da mesa para tentar limpar aquilo. Um dos meus filhos chutou a minha cabeça e eu fiquei assim... Alguém aqui reconhece essa cena? Mas sabe, o Espírito Santo falou comigo debaixo da mesa. Você não precisa estar na igreja para Deus falar com você. Ele está tentando falar com você em todos os lugares. Ele me disse, Joyce, não importa o quanto fique nervosa, esse leite não vai parar de escorrer na perna da mesa, nem voltar para a mesa, e nem vai voltar para o copo. Então, no mais, você precisa relaxar. Sabe o que ele estava dizendo? Isso aconteceu assim, lide com isso. Sempre tentamos desfazer algo que aconteceu como se não tivesse acontecido. E isso não vai resolver nada. Para algumas coisas não adianta nada ficar chateado a respeito. Você tem que ficar calmo. Amém? Você não acredita um monte de coisas que me aconteceram antes desta conferência? Nesta conferência mesmo. Um pouco antes de chegar nesta reunião, que eram verdadeiras ciladas do diabo para tentar tirar a minha paz. Hoje que eu queria usar essa roupa, e o colarinho foi passado errado, então estava... Não dava certo, sabe? Então, eu fui para passá-la
E eu estou lhe dizendo a verdade, o ferro caiu da minha mão. E já era umas 6h30 e eu precisava sair de lá para chegar aqui. Então, nós sempre trazemos o nosso ferro e eu saí correndo, peguei o ferro do hotel e dei um jeito nisso. Eu não entendo esses ferros. Quando você coloca água neles, a água volta para suas roupas. Eu não entendo isso. Você pensa, qual é o problema aqui? Você tem que colocar água no buraco e deveria sair como vapor, mas funciona? Não, você coloca o ferro sobre as roupas e daí a pouco suas roupas estão encharcadas. E sabe, eu costumava ficar tão irada com esse tipo de coisa que... E depois eu ia ao médico 3 vezes por mês e dizia, doutor, eu estou tão mal, não sei o que é de errado comigo, por favor me ajude. E eles diziam estresse, eu dizia, não me diga que é estresse, você está me estressando falando que isso é estresse, eu estou doente. Quantos aqui já passaram por isso? Você vai ao médico, ele diz que você está estressado, você fica com raiva porque ele não consegue achar nada de errado em você. Quer saber, quanto mais eu tiro o estresse da minha vida, mais feliz eu sou e menos eu tenho que ir ao médico, melhor eu me sinto e menos remédio eu preciso tomar, sabe? Então descobri no final que eles estavam certos, mas eu estava muito cheio de orgulho para escutar. Amém? Por isso eu não fico impressionada com o jeito que as pessoas agem na igreja, porque eu agi como se fosse santa na igreja. Eu conseguia falar amém melhor que ninguém. Mas importa o que acontece dentro de 4 paredes. Você pode olhar para as pessoas e achar que são perfeitas, mas você não está vivendo com elas. Então você precisa parar de presumir que só pelo fato de alguém dizer as coisas certinhas e citar todas as passagens certinhas, você precisa viver diante de Deus e parar de se preocupar com os outros. Você não precisa se comparar com ninguém. Você precisa apenas andar retamente diante de Deus, assim como eu. Aleluia. Abre 1 Samuel 17:37. 1 Samuel 17:37. Eu creio realmente que de alguma forma Deus ungiu cada um de nós para ser rei. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes de Deus. O que eu quero dizer quando falo que todos foram ungidos para ser rei, quero dizer que seja qual for o reino que Deus tenha colocado você precisa andar com autoridade. E você precisa fazer isso plenamente e completamente para a glória de Deus. Você nunca pode ser desqualificado para ser rei. Você nunca deveria perder o reino que Deus está tentando entregar a você. Porque você está ocupado demais em ser alguém que Deus tem que finalmente dizer, eu estou tentando te usar, mas como você não gosta de si mesmo, eu vou precisar encontrar uma outra pessoa. 1 Samuel 17:37. Davi disse, o Senhor que me libertou das garras do leão e das patas do urso, Ele me libertará das mãos desse filisteu. E Saul disse para Davi, vai, o Senhor seja contigo agora. Davi era um jovem rapaz que gastara parte do seu tempo com Deus, como jovem pastor, e possui uma grande fé. Golias, o gigante, estava vindo contra os exércitos de Israel e nenhum daqueles grandes soldados renomados, poderosos, estavam dispostos a encará-lo. Comparado com eles, Davi parecia nada, e é assim que acontece às vezes, comparados com algumas pessoas, nós parecemos como nada, mas o verdadeiro teste vem para saber quem fará o que é certo quando algo precisar ser feito. Então aqui você encontra todos os soldados com todas as suas armas, toda aquela falação, todo aquele blá 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 blá, e nenhum deles fez nada. E lá vem o pequeno Davi, que gastava seu tempo nos campos, pastoreando ovelhas e amando a Jesus, escrevendo canções e cantando salmos. E ele disse, eu posso derrotá-lo? E eles diziam, não, você não pode. Eu creio que eu posso derrotá-lo, não, você não pode. Ele disse, e quanto ao leão que veio contra mim, eu o derrotei. E quanto ao urso que veio contra mim, eu o derrotei. Agora ele está na frente do rei Saul, tentando ter uma permissão para subir contra o gigante.
E Saul finalmente lhe concedeu a permissão e disse, ok, vai, o Senhor seja contigo. Mas então no verso 38 diz, então Saul vestiu Davi com a sua armadura. Ele colocou um capacete de bronze na sua cabeça e o vestiu com uma armadura de ferro. E Davi colocou a sua espada sobre a armadura, então ele tentou andar, mas ele não conseguia, porque não estava acostumado àquilo. Então Davi disse a Saul, eu não posso ir com isso aqui, porque não estou acostumado. E Davi tirou a armadura. Às vezes as pessoas estão dispostas a deixar você tentar fazer algo, mas só se for do jeito delas. Saul disse, eu estou disposto a te deixar ir, mas você tem que usar a minha armadura, tem que fazer do meu jeito. Davi tentou, mas ele disse, eu não posso. Não tem unção nisso para mim. E vejo que Deus ungiu para uma outra pessoa, ele pode não ter ungido para você. É por isso que você tem que ser você, não é sobre fazermos alguma coisa com as outras pessoas, não tem a ver com estilo, ou forma, ou fórmulas, tem a ver com quem Deus está e com quem Deus não está. Quem ele ungiu e quem ele não ungiu. A pior coisa que pode nos acontecer é perdermos a unção de Deus e nos tornarmos pessoas do passado. Davi estava confiando em Deus, não estava confiando na armadura de Saul. Saul começou dizendo, o Senhor esteja com você, mas não creu que Davi seria realmente bem sucedido só com o Senhor. Então ele lhe deu instruções e disse, você tem que fazer do jeito que eu faria, usar a armadura. Davi disse, eu não posso fazer isso. Davi tinha uma forma engraçada para derrotar gigantes. Verso 40, então ele tomou suas coisas pela mão e escolheu 5 pedras pegadas no riacho. Você consegue imaginar o quanto eles acharam que esse garoto era estúpido, sem armadura, sem armas naturais, vai no canto, cava ao redor da água, volta com 5 pedras, coloca as 5 pedras na bolsa de lanche, estava com um estilingue nas mãos e se aproximou do filisteu. O filisteu chegou e se aproximou de Davi, o homem que tinha um escudo na sua frente. E continua assim aqui, e quero te dizer uma coisa. A Bíblia fala que Davi correu para frente da batalha. Às vezes nós achamos que algo está para morrer, sabe? Deus está nos dando fé para fazer algo e pensamos que é para a morte. Davi não ficou parado olhando para o gigante dizendo, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ele sabia que Deus estava com ele e ele se posicionou. Com a palavra do Senhor Deus na sua boca. Eis o que ele disse. Davi disse ao gigante filisteu. Enquanto estava correndo ao seu encontro, ele disse, você vem a mim com espada, escudo e armas, mas eu venho contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você está desafiando. Neste dia o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu te vencerei e cortarei a sua cabeça. Eu entregarei os corpos dos filisteus neste dia para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra saiba que existe um Deus em Israel. Veja, você tem que entender o que estou dizendo. Na verdade, não importa aquilo que você não tem ou aquilo que não pode fazer. A única coisa que importa nas nossas vidas é isto. Deus está conosco ou Deus não está conosco. Quando eu me sentei para assistir uma entrevista que eu dei na TV ontem à noite, escute-me, eu sentei lá e assisti aquilo e eu fiquei assim. Eu funciono como um dom? Quero dizer, foi só... Eu não sabia o que eles iam me perguntar. Eu não tinha nem ideia. Eu simplesmente sentei lá e aparentei estar relaxada. Você poderia pensar que eu havia treinado aquilo durante 100 anos pelo menos, sabe? E quer saber? Você não sabe o quanto eu sou uma pessoa comum e normal? Me desculpe, mas eu sou uma pessoa muito comum e normal. E se eu sentasse para te fazer uma lista das coisas que eu não consigo fazer? Oh, gente! Eu teria que tomar 2 vidros de remédio para ficar calma. Alguém me perguntou, você está com medo? Você tentou descobrir o que nós iríamos perguntar? Eu disse, eu não fico pensando nisso. Eu continuo e abro a minha boca e digo, Deus ou o Senhor vai me ajudar ou estarei fazendo papel de bobo e contando que estou trabalhando para o seu nome. E é melhor você me ajudar, senão vai ficar ruim para nós dois. Quando nós vamos aprender a parar de pensar que nós precisamos ter um monte de coisas ao nosso favor, um monte de coisas naturais ao nosso favor para que Deus possa nos usar. Eu não tenho faculdade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ninguém para me ajudar. Bem, você tem Deus.
Isso é tudo o que precisa. Sabe, quando Deus chamou Moisés, sabe o que ele disse para ele? Josué, agora você vai tomar o lugar de Moisés. Que coisa assustadora. E sabe, Moisés era o cara, gente. Deus disse, Moisés está morto, agora eu quero que você vá e acabe o que ele começou. E sabe o que Deus falou para Josué em seguida? Ele não disse assim, quero que você continue fazendo tudo exatamente do jeito que Moisés fez. Ele não falou isso para ele. Ele disse, assim como eu fui com Moisés, então eu serei com você. Vamos, alguém precisa receber isso hoje. Bem, eu estou com medo porque eu nunca fiz isso antes. O que te faz pensar que tem que ter experiência em tudo que você vai fazer? Na economia de Deus não funciona desse jeito. Somos chamados a tomar um passo de fé. Nós somos chamados para sairmos do barco. Pedro tinha uma boca grande, estava sempre metendo os pés pela cabeça, e ele fez as coisas mais estúpidas que se pode imaginar, incluindo negar a Jesus no momento de sua maior necessidade. E mesmo assim, Jesus amou Pedro, e ele o usou, e ele se tornou um grande apóstolo, e eu creio que um dos principais motivos que foi assim foi porque, embora Pedro fosse um grosso, um desajeitado, ele estava disposto a sair do barco. E sabe, eu queria te encorajar a realmente parar de se comparar com as outras pessoas e simplesmente tomar a decisão de que você vai ser essa pessoa preciosa que Deus criou você para ser. Para alguns que estão assistindo ao programa, isto seria um grande passo de fé, porque você gastou boa parte da sua vida comparando-se com as outras pessoas, tentando ser algo que nunca poderia ser. Sabe por quê? Deus não vai te ajudar a ser uma outra pessoa. Ele ama você do jeito que Ele te criou. É claro que todos nós precisamos ser mudados, todos nós precisamos ser melhorados, mas sabe, você pode desfrutar de si mesmo desde onde está até o lugar para onde vai. Bem-vindo ao Desfrutando da Vida Diária. Hoje nós estamos falando sobre ser um vencedor, perseverar e prosseguir. E uma das coisas que nós precisamos abandonar é qualquer tipo de ira que tivermos nas nossas vidas. Continue comigo enquanto eu prego essa mensagem de St. Louis, Missouri. Nós precisamos parar de pensar que as outras pessoas precisam ter as suas personalidades e suas maneiras para nos manter felizes, e nós temos que tomar responsabilidade e reconhecer os nossos próprios sentimentos e nossas próprias emoções. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não consigo nem imaginar as coisas maravilhosas que você poderia receber até o ano que vem e nos contar a respeito do que vai acontecer na sua vida se você simplesmente viver de acordo com esses dois pensamentos. Eu vou até o final desse processo da minha vida e não importa o quão doloroso isso seja, eu deixarei a dor do passado e sairei do outro lado com a minha vitória. Eu preciso repetir isso. Eu vou sair daqui e descobrirei o que realmente está acontecendo na minha vida. Eu não vou te culpar, não vou te culpar, não vou te culpar, não vou te culpar. Eu não te culparei. Isso não significa que não existam pessoas que estejam te tratando mal. Eu tenho certeza que existem. Eu sei que Deus usa as coisas. Ele mesmo não faz. Mas se nós nos colocarmos um no caminho do outro, Deus pode nos usar. Quando Ele não usa uma coisa, é porque Ele vai usar outra. Isso não quer dizer que você não pode confrontar as pessoas. Isso não quer dizer que você tem que deitar e deixar as pessoas passarem por cima de você. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito de que precisamos descobrir o que está acontecendo conosco. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, forças e maldades nos altos lugares. Quando estamos machucados, nós queremos colocar a culpa em alguém. É a primeira coisa que fazemos. Mas estou magoada, é culpa sua.
Reconheça sua ira. Colocar a culpa no lugar errado só vai fazer aumentar a nossa dor ainda mais. Não faz com que seja removida ou curada. Satanás é o nosso verdadeiro inimigo. Nós temos uma arma secreta contra ele que está em Romanos 12 e acho que muitos cristãos perderam isso. Você tem uma arma contra o inimigo? Existe uma coisa que Deus te capacitou a fazer que pode deixar o diabo completamente louco. Você diz, o que é? Você tem uma habilidade de ser bom com as pessoas que não são boas com você. Eu não quero fazer isso. Por quê? Porque tem que deixar a dor do passado? Veja, se nós aprendemos a fazer o que Deus nos fala para fazer, independente de sentimentos, nós chegaremos num tempo que nós sentiremos tão bem que mal poderíamos acreditar. Mas você precisa pagar o preço agora para chegar àquele lugar maravilhoso que você sonha estar algum dia na sua vida. Meu marido é tão saudável e ele se sente bem melhor fisicamente do que eu sinto. Ele tem mais força, mais energia e parece que eu me machuco toda vez que eu viro. Eu tento fazer isso e as minhas costas doem. Tento fazer outra coisa e machucou o braço. Coisinha simples, não como se eu estivesse doente muito mal. Mas ele é tão forte, tão saudável, bem quer saber. Durante toda a vida, o Dave fez exercício todos os dias. A vida inteira. Ele tinha 16 anos e a cada 2 dias ele faz exercícios. Ele investe 1 hora num dia, 2 horas em outro dia. E no outro dia mais 30 minutos. E assim ele vai investindo na sua saúde. Bem, ele tem a pele de 25 anos, não tem uma ruga sequer. Tudo que eu tinha que costumava ser aqui, acabou ficando aqui embaixo, olha só. Eu fiz algumas coisas para levantar e costurar de volta ao lugar. Estou pensando em fazer outras melhorias. Eu estava pensando em ir lá essa semana para ver tudo que eu poderia levantar. Me disseram que eu poderia levantar tudo. Amém? Os meus braços estão começando a formar aquelas pelancas que ficam assim, ó. Bem, por isso eu não gosto de usar camiseta sem manga, então eu pensei, ok, vou malhar. Bem, eu machuquei o meu cotovelo, agora preciso ir ao médico para vê-lo. Ok, vou fazer umas abdominais. A minha coluna saiu do lugar. Eu falei, vamos, Deus, eu estou tentando fazer isso, continuo me ferindo sempre. Eu pensei, eu estou cansada de me machucar, eu vou ver se levanto meu braço. Aposto que eles podem dar uma esticada aqui, colocar isso de volta no lugar e... Ninguém nunca vai saber de nada. Vamos, não me julgue, você também quer fazer isso, você sabe. Mas veja, o Dave pagou o preço. Bem, de muitas maneiras ele o fez. Ele pagou o preço para se sentir bem agora, como ele sente. Eu não paguei o preço, mas estou pagando agora. Alguém está acordado neste lugar hoje? Ou você abandona a dor do passado e alcança a vitória, ou você ainda estará na mesma condição terrível, jogando desodorizador na sua vida daqui a 50 anos. Deus é tão bom e eu não posso suportar. Mas existe um preço a pagar. Você precisará passar por algumas coisas. Pare de culpar as pessoas pelo que está errado na sua vida. Quando eu aprendi a orar e a tomar autoridade sobre o diabo, eu estava repreendendo todo mundo. E tudo. Oh Deus, o Senhor tem que mudar o Dave, tem que mudar os meus filhos, tem que mudar os meus vizinhos, tem que mudar o meu chefe. Até que Deus me falou que eu era o problema. Lembra que eu falei hoje mais cedo que você não precisa deixar ninguém roubar a sua alegria? Não entregue para os outros a responsabilidade pela sua alegria. Sua alegria pessoal é responsabilidade sua, não é responsabilidade de outra pessoa te agradar e te manter feliz todos os dias da sua vida. É aí que nós cometemos um erro. Nós nos casamos com alguém, entregamos para essa pessoa a responsabilidade de nos fazer felizes e nós devemos entrar num relacionamento e deixar Deus nos mostrar o que nós podemos dar para essa pessoa e ao dar algo nós poderemos ser felizes.
Nós teríamos a recompensa. Você me faz feliz? Não. Deus disse, fora do alcance. O que você pode fazer para melhorar a vida das outras pessoas e ao entregar a si mesmo? Para isso você experimenta uma alegria inefável. Você sabe que é difícil deixar alguém ter a preferência quando você não quer fazer o que essa pessoa quer fazer, mas ao mesmo tempo é doloroso. Depois que você passa por isso, você experimenta uma satisfação no seu interior que você não alcança fazendo as coisas do seu jeito. Nós estamos trocando um pouquinho de contentamento carnal por uma alegria inefável e cheia de glória. Estamos trocando um pouquinho de prazer pela coisa verdadeira que Jesus morreu para nos dar. Não existe sentimento melhor do que esse de saber que você fez o que Deus queria que você fizesse para os outros. Não importa o preço pago, você fez conforme a vontade de Deus para você. Deus nos deu poder. E nos deu esse poder para sermos bons para as outras pessoas, até mesmo para as pessoas que não são boas conosco. Deus nos deu força para orarmos pelos nossos inimigos. Ele nos deu a habilidade para não ficarmos irados com as pessoas que nos atacaram e nos feriram. Deus nos deu a habilidade de poder dizer, Deus, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quer saber? Essa é a verdade. Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Só estão reagindo assim por causa de suas feridas e mágoas. Eles nem estão procurando por você. Você apareceu no caminho. Aleluia. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor pode fazer os meus inimigos estarem em paz comigo. Senhor, perdoe, eles não sabem o que estão fazendo, eles não te conhecem. Nós realmente precisamos entender que as pessoas, na verdade, não conhecem. Nós precisamos ter misericórdia deles, orar pelas suas vidas. Quando você faz isso, você é liberto. Romanos 12, 21 é um dos segredos espirituais mais importantes da palavra do Senhor. Se as pessoas realmente entendessem isso, nós vencemos o mal com o bem. Bem, eu não consigo fazer isso, eu não consigo falar com eles me machucaram demais. Sim, você consegue. Tudo o que você tem a fazer é dizer, Deus, pela tua graça e misericórdia, eu não vou evitar aquela pessoa, eu vou ficar no lugar que ela está, vou ficar no mesmo lugar, então vou procurá-la, eu vou sorrir para ela, eu vou dizer, é tão bom ver você aqui hoje, como você tem passado, meu irmão? Deus te abençoe. Mas o que nós fazemos é entrar na sala onde a pessoa que nos machucou está e dizer, eu não fico perto dela. A Bíblia diz para abençoar os seus inimigos e não amaldiçoá-los. Você sabe o que significa abençoar? Se você olhar no grego, falar bem de alguém. E você sabe o que significa amaldiçoar? Falar mal de alguém. Quando nós nos recusamos a falar a respeito da pessoa que nos machucou, quando recusamos a espalhar para outra pessoa o que esta pessoa nos fez e, portanto, arruinando assim a sua reputação na cabeça dela, se nós deixarmos as pessoas pensarem bem de alguém que nos feriu, e olha que isso dói. Gente, eu estava com alguém outro dia. Bem, na verdade, eu estava com vocês, meninos, ontem, e vocês estavam falando sobre alguém que eu até me esqueci. Agora, como essa pessoa era legal, ótimo, mas isso, mas aquilo, eu pensei, se eu pudesse te dizer o que eu sei. Veja, Deus tinha acabado de me falar, mantenha a boca fechada. Você sabe o quanto é doloroso ter que calar a sua boca? É doloroso, porque tem algo em nós que deseja muito falar tudo que é ruim. Nós só queremos dizer o que nós queremos dizer, é difícil. Você tem que assistir as coisas indo assim, morrendo dentro de você. Na verdade, é isso que está acontecendo. Todas essas coisas erradas estão morrendo porque nós não estamos alimentando-as. Toda vez que nós cedemos a um sentimento demoníaco, nós estamos alimentando e mantendo vivo para a próxima vez que ele quiser nos controlar. Nós vencemos o mal com o bem. Ser bom e fazer o que é certo atormenta o diabo. Ele é tão perverso e tão mau. E assim como nós falamos mais cedo, quando nós estamos tendo um péssimo dia e encontramos pessoas que estão realmente felizes, isso nos irrita demais. Bem, o diabo não tem nada de bom, ele é mau e perverso, e quando nós somos bons e fazemos o que é certo, isso atormenta.
amormos para alguém, isso atormenta o diabo. Toda vez que mostramos amor, ele fica assim. "Ah". É verdade. Vou te dizer uma coisa, eu sei disso. Quando eu percebi o que o diabo tinha feito comigo através do meu pai, que tinha um problema porque alguém tinha ferido ele. Pessoas feridas ferem pessoas. Até que alguém toma uma posição e diz, isso não pode continuar assim. Está passando de geração em geração, de geração em geração. E o diabo está conseguindo ter vitória. Mas a Bíblia nos fala em Isaías capítulo 61, que quando nós deixamos Deus nos curar, nós poderíamos reparar as brechas, poderíamos ser restauradores de lugares antigamente assolados e podemos levantar as devastações de muitas gerações e gerações e gerações. Assim, existia uma devastação dos meus antepassados. Um longo histórico de incesto, de abuso, raiva, violência e disfunção. Mas sabe de uma coisa? Parou aqui. Eu pagarei o preço para que isso termine aqui. Esse será o meu legado para minha família. É por isso que eu estou ficando com o nome Maier. Acabou aqui. Talvez ainda haja um pouquinho disso em algum dos meus filhos, principalmente nos mais velhos. Mas sabe de uma coisa? Essa situação já foi resolvida enquanto eles estiverem perto de meus filhos. Veja isso, diabo! Agora você não pode ver nem mais um traço disso. Eu sei que estou revidando o diabo com isso quando eu percebo o que ele fez na minha vida. Me dá uma raiva. Você roubou a minha infância e eu nunca fui uma criança. Quando eu tinha 23 anos, eu não estou mentindo, eu não me lembro de ter sentido felicidade, liberdade ou fé nenhuma vez na minha vida. Você diz, por que 23? O David tinha 26 quando nos casamos. Eu tinha 23 e nós estávamos conversando. Ele contava para mim como ele se divertiu na infância. Mesmo ele não tendo muito dinheiro. Meu pai morreu por causa de bebida, mas ele teve uma mãe cristã que orava por eles. Ela os amava e os levava à igreja o tempo todo. Então a boa obra dela venceu todas as dificuldades. E o David disse, eu me lembro de como minha infância foi divertida. E uma tristeza veio sobre mim. Eu pensei, nem consigo me lembrar de ter tido alegria. Fiquei chateada. Fiquei com raiva. Mas se nós não aprendemos a reconhecer essa ira, então nós a pecamos e jogamos em cima das pessoas que não tem nada a ver. Muitas vezes nós estamos tentando fazer as outras pessoas pagarem aqui pelo que nos aconteceu lá, e eles não tiveram nenhum envolvimento com isso, nem fizeram parte disso, mas nós estamos jogando sobre eles e temos relacionamentos conturbados, um após o outro, e estamos culpando as pessoas por isso, quando na verdade não são elas, é o diabo o culpado disso. Bem, então, por favor, me diga como eu posso me vingar do diabo, porque eu tenho que jogar isso em cima de alguém. Seja bom com as pessoas, então você deixará o diabo doido. Seja uma bênção em todo lugar que você for. Seja um edificador, seja um exortador, seja positivo. Todo mundo que você encontrar, faça eles se sentirem melhores do que eles mesmos. Faça algo grande para Deus. Eu espero e oro, eu oro. Para que quando eu colocar os meus pés no chão de manhã, o inferno venha tremer. Ou ele está cortando de novo! Vamos, todos nós precisamos ser desse jeito. Não apenas nos levantar e encontrar mais um motivo para reclamarmos, e mais 3 pessoas para nos deixar chateados, 4 para nos deixar inseguros, 9 para nos deixar chateados, então... Nós precisamos começar a reconhecer essa raiva, reconhecer essa amargura e ressentimento. Tomar autoridade sobre os nossos pensamentos e pensar no que estamos pensando. E não simplesmente deixar o diabo tomar o controle. Nós precisamos perseverar e prosseguir. Mudar nossa mentalidade dia após dia. Uma coisa de cada vez, um relacionamento de cada vez. E assim seremos vencedores. Romanos 12, verso 9. Amados, nunca queiram vingar-se. Vingar-se. Eu vi uma história um dia desses que um homem foi mordido por um cachorro que tinha raiva. O homem ficou muito doente, foi ao médico, o médico aplicou algumas injeções, estava lhe dando
algumas instruções e lhe falando alguns sintomas que ele poderia vir a ter. O homem pegou a lista e começou a escrever alguns nomes nela. O médico pensou que o homem estava com medo de morrer, estava escrevendo um desejo. Ele disse, o senhor não vai morrer, não se preocupe, você não vai morrer. Ele disse, eu sei, eu só estou fazendo uma lista de pessoas que eu quero morder antes de ficar bom. Triste dizer, é assim que muitos de nós temos agido. Vem cá, deixa eu te morder com o meu problema. A vingança é algo terrível. Deus falou que ela não pertence a nós, é uma das coisas que nós não podemos tocar. Deus disse, não toque o dízimo, não toque nos meus ungidos, não toque a glória e não toque a vingança. Não podemos mexer com vingança, não compete a nós. Deus disse, a vingança é minha, diz o Senhor, eu pagarei. Deus é um Deus de recompensas. Aleluia. Se você simplesmente passar pela dor, o dia do pagamento chegará. A recompensa está chegando, aleluia. Nenhum demônio do inferno pode impedir a chegada da sua recompensa. Nenhuma pessoa na terra poderá impedir a chegada da sua recompensa. Porque Deus diz que se nós não tentarmos receber das pessoas que não podem nos pagar, deixa eu te perguntar uma coisa, como meu pai pode devolver minha infância? Eu comecei a pensar nisso quando eu tinha 40 anos de idade. Não. Eu nunca pude ser uma criança. É por isso que eu sou viciada em trabalho. Porque eu nunca pude brincar. Eu fui ensinada a sentir culpa quando eu brincava e me divertia. Risada era barulho. Então, eu cresci só para trabalhar. Eu trabalhei até quase acabar comigo mesma, porque eu pensava que essa era a única coisa que as pessoas iriam provar em mim. Era a única coisa. Daí eu fiquei com raiva. Eu nunca fui uma criança. Mas quer saber? Eu estou aprendendo a ser uma criança de 60 anos. Amém? Ao invés de me aposentar, como a maioria das pessoas fazem, eu troquei a minha cadeira de balanço pela risada, alegria e diversão. Vou te falar uma coisa, eu posso não ter tido um bom começo, mas eu terei um excelente final com certeza. Amados, nunca se vinguem de ninguém, mas deixe o caminho livre para Deus, porque está escrito, a vingança é minha, diz o Senhor, eu restituirei. Quem pagará os seus inimigos de volta? Deus. Quem é que vai pagar o diabo de volta? Quem vai te recompensar por ter feito o que é certo no meio das dificuldades? Isso mesmo. O pagamento está chegando, mas se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas de fogo sobre a cabeça deles. Você fará isso. Eu costumava dizer, Mas depois eu descobri que se você estudar em Provérbios, a Bíblia Amplificada possui alguns rodapés que dizem que essas brasas vivas é o amor flamejante de Deus que derrete os corações duros das pessoas que vêm contra você. Então essas brasas vivas falam da caminhada de amor ativa, vibrante, flamejante para com seus inimigos que vêm contra você. E quando você continua amando-lhes, 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 finalmente derrete o coração dessas pessoas e eles são mudados. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus morreu para que eu pudesse ter a vida que eu tenho agora. E não tire isso do contexto. Eu não quero dizer com isso que alguns de nós está tomando o lugar de Deus, mas Ele trabalha através de nós. Eu tive que morrer. Por muitos de vocês, para que tivessem a vida que têm. E você precisará morrer para que você possa passar isso para outras pessoas e elas possam ter a vida que Jesus morreu para dar a elas. Alguém precisa morrer para que as outras pessoas possam ter vida. Caminho para você. Sabe, Jesus nos prometeu
ser o nosso caminho. Você pode estar em alguma situação agora, sem saber o que fazer, você não vê uma saída. Mas Deus sabe as coisas que não sabemos, e eu creio que esta palavra hoje realmente ajudará você a entrar no descanso de Deus, não importa a situação na qual você esteja. Fique ligado e Deus te abençoe. Você deve ensinar a seus filhos desde pequenos sobre o poder das suas palavras. E desde pequenos você deve ensiná-los a não serem demagogos, mas a agradarem o coração de Deus. Ensine-os a se levantarem e serem o que Deus os criou para ser. Se alguém tivesse nos ensinado isso, nós não teríamos tantos problemas como temos hoje. Filipenses 4:6, não precisa abrir, você já conhece o verso. Não andem ansiosos por nada, mas em todas as coisas, diga em tudo. Diga em tudo. Não andem ansiosos por nada, mas pelas orações e súplicas, petições e ações de graças, fazer conhecidas suas necessidades diante de Deus. Então vamos lá, se há algum problema acontecendo, não será a melhor coisa a fazer ficar quebrando a cabeça tentando resolver as coisas? Eu sei bem disso. E a gente precisa parar de desperdiçar o dia de hoje com preocupações futuras. Deus nos dá graça para vivermos um dia de cada vez. Graça é o poder de Deus e a habilidade de fazer o que for necessário fazer. O problema de se preocupar com amanhã e com o que vai acontecer no futuro é que nós não temos a graça ainda. Então, quando a gente se preocupa com as coisas do amanhã, a cabeça parece que vai explodir. Se você estiver com esse problema, preocupado com daqui a 15 dias, o diabo vai dizer assim: olha, isso vai piorar, hein? E você sabe como vai se sentir? Você pensará assim: meu Deus, eu não vou suportar isso, ai, ai, ai. Você começa a se desesperar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Certo? Será que podemos ser mais positivos, gente? Quantos aqui seriam capazes de serem mais positivos? Aprendemos isso ao ver no fato de que Deus deu aos israelitas o maná suficiente para um dia de cada vez. E isso é uma lição para as nossas vidas. E o que acontecia quando eles guardavam o maná? Para o próximo dia, o maná apodrecia, cheirava mal e ficava podre. Certo? Então o que dizer da preocupação? A minha vida está fedendo. A minha vida apodreceu. Eu estou doente e cansado dessa vida podre e fedorenta. Isso é bom. Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida parece cheirar mal e apodrecida porque não estamos vivendo o dia de hoje, não estamos aproveitando o hoje. Nós estamos sempre usando o hoje para consertar algo no amanhã e na semana que vem, no próximo mês e no ano que vem, e vamos assim. E sabe, mais cedo ou mais tarde a ficha vai cair e eu nem sei se estarei vivo amanhã. Então é melhor aproveitar o dia de hoje. A ansiedade acontece quando desperdiçamos o hoje tentando conseguir respostas para amanhã. A oração é a chave da vitória. Especialmente a oração de louvor, a oração da adoração e a oração de agradecimento. Se você quiser obter a vitória, é só manter o louvor nos lábios enquanto o inimigo estiver te espreitando. Sei que ouvimos isso o tempo todo, mas vou te dizer de novo, há poder no louvor. O diabo não gosta de ouvir o som de felicidade brotando da sua boca. Romanos 8:26 diz que quando não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós. Às vezes está dizendo com gemidos inexprimíveis. Mas devemos continuar orando. Continuar crendo em Deus, que Ele fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem.
A Bíblia não diz que cooperam automaticamente, é através da oração. A gente cita Romanos 8:28 e esquecemos que existem os versos 26 e 27 antes. Ou tudo coopera para o meu bem. Não vai cooperar se não orar? Sabe o que acontece quando você não ora? Nada. A nossa primeira resposta a qualquer problema, qualquer ameaça, qualquer má notícia, deveria ser orar. Não deveríamos ter a seguinte atitude: eu vou orar amanhã eu oro por isso. Não, tem que ser agora. É agora o tempo de orar, não mais tarde, quando você for orar. Quantos aqui creem no poder da oração? Eu também, mas às vezes eu me acho assim tão envolvida em um monte de problemas, tentando resolver qualquer coisa. Então, quando nada mais funciona, então nós dizemos: bem, nada deu certo, eu acho que eu devo orar agora. Vamos, você também não diz isso às vezes? Acho que vou orar. Tentei de tudo, eu acho que vou orar agora. Esse negócio de resolver tudo antes de orar que nos desgasta, gente. Que rouba a nossa energia e nos frustra. Sabe por quê? Porque se Deus não está no barco, não importa o que você faça, nada vai funcionar. Mas quando nós cooperamos com Deus, quando abrimos as portas para Deus em todas as nossas situações, com a oração, Deus é soberano, Ele pode fazer tudo o que quiser fazer. Mas, de certa forma, Deus limita-se a si mesmo. Ele coopera conosco e diz: você não tem porque você não pede. Então Deus pode fazer o que Ele quiser fazer e às vezes Ele anula qualquer outra coisa porque a glória é só dele. Mas geralmente a forma normal de Deus operar no dia a dia é a seguinte: se você não pede, você não recebe. Senhor, ajuda-me. É uma excelente oração. Ore sempre assim: Deus, ajuda-me, 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 ajuda-me. Podemos dizer isso 200 vezes por dia e Ele nos ajudará? Às vezes você está tão ferido que você mal consegue falar algo. Eu bem sabe, disse a alguém outro dia. É claro que eu sabia que não era isso que eu queria dizer, mas eu estava muito irada. Era um dia perfeito e estava fazendo umas coisas que eu gostava. Era um dia alegre, eu estava passeando com meus filhos. Nós estávamos fazendo os programas diferentes, eu estava aproveitando ao máximo. Então, de repente, eu recebi um telefonema. E aí eu fiquei muito irada. Quer saber? Eu fiquei brava e não queria orar. Você já passou por isso? Você fica bravo, aborrecido e nem... Eu estava tão brava que nem sabia se queria ajuda. Eu estava aproveitando meu dia e eu não vou orar porque Deus vai me ajudar, eu quero ficar sozinho. Vamos lá, gente. Eu estava apenas com aquele velho e estúpido e inútil. Então veio o Dave, eu precisava disso naquele dia. Então Dave na fila da frente está dizendo: não se preocupe, Deus está no controle. Quantos aqui sabem que quando você está assim, você só espera que alguém apareça na sua frente? Amém? Mas sabe, eu amo esse negócio de oração com gemidos inexprimíveis, esta coisa sem explicação. Olha, sinceramente, às vezes, o que aconteceu na sua vida está te ferindo tanto que você não sabe o que fazer, mas você vai diante de Deus ou se prostra diante dele e só diz: oh, Deus, oh, Deus, oh. Mas sabe de uma coisa? Até isso funciona. Porque o verdadeiro sentido disso é que lá no fundo da sua alma você está clamando a Deus e dizendo: ninguém pode me ajudar, só o Senhor pode. A nossa primeira reação a qualquer problema, tribulação, desafio ou má notícia deveria ser orar. A oração abre as portas para Deus agir. Ele não age a menos que alguém ore. Se nós não orarmos,
Deus não agirá. Vá para 2 Crônicas por um minuto. 2 Crônicas 20, os primeiros 3 versos. 2 Crônicas 20, 1, 2 e 3. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, vieram batalhar contra o rei Josafá. Então ele tinha 3 diferentes tipos de inimigos vindo contra ele ao mesmo tempo. Então ele recebe uma má notícia. Alguém aparece e diz: Josafá, uma grande multidão vem contra você, desde além do Mar Morto, de Edom. E eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Agora veja o verso 3. Então Josafá temeu. Bem, essa é uma reação natural. Você recebe uma notícia ruim, o medo vem junto, mas olha o que ele fez, eu amo isso. E então ele decidiu, determinantemente, como uma necessidade vital, buscar o Senhor. Então a primeira linha de defesa aos problemas. Ele ouviu o problema, Satanás o acertou com medo, e a primeira coisa que Josafá fez foi buscar a Deus. Ele não foi para o telefone, ele foi para o lugar santo. Frequentemente, assim que entramos em problemas, a gente liga para o nosso amigo mais espiritual, que pode até não ser tão espiritual quanto pensamos. Vamos lá, gente. Nós temos que nos lembrar que Deus nos prometeu que Ele nunca permitiria aprovação maior do que possamos suportar. Mas para cada situação, Ele providencia uma saída para nós. Aleluia! Diga: eu não estou sem saída. Algo que você deveria fazer é orar. E muitos até podem pensar que isso seja estranho, mas a Bíblia nos manda fazê-lo. Todas as vezes que você orar, apresente a Deus a própria palavra dele. Você precisa orar a palavra e deve dizer: Deus, a sua palavra diz que o Senhor me livrará dos meus inimigos. A tua palavra diz que se sou ofertante e dizimista, o Senhor suprirá as minhas necessidades, que o Senhor repreenderá o devorador por minha causa. A sua palavra diz, a sua palavra diz, a sua palavra diz, e o Senhor não é homem para mentir. Eu sei que a tua palavra é verdadeira e nunca vai passar, e eu te peço que o Senhor me dê forças, me dê capacidade para suportar até que eu receba a vitória. E algo que devemos aprender quando entramos em alguns problemas é que não precisamos ter todas as respostas o tempo todo. Não precisamos saber de que forma Deus vai operar. Não precisamos saber quando Deus vai começar a agir. E não precisamos saber por que tais coisas estão acontecendo conosco. Deixa eu repetir isso para você. Caso alguém não tenha prestado atenção, você não precisa saber de tudo o tempo todo. Confiança requer questões sem respostas humanas. Se soubermos todas as respostas, não precisamos confiar em Deus. Não é? Então nós temos que ficar confortáveis mesmo sem saber bem o que vai fazer. Eu não sei. Bem, você acha que pode suportar até quando? Até quando isso vai durar? Eu não sei. Por que você acha que isso está acontecendo? Eu não sei. Sinceramente, eu acho que todas as manhãs o diabo manda um demônio qualquer nos provocar, grudar nos nossos ombros, gritar aos nossos ouvidos ou sussurrar o dia inteiro. O que vai fazer? 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 Então você vai almoçar com um amigo e ele pergunta: ei, fiquei sabendo do seu problema, o que vai fazer? E você não sabe o que vai fazer, este é o problema! Mas nós devemos ficar confortáveis sabendo que só uma pessoa sabe o que fazer. É isso que é fé. Fé não é saber. Fé é o que temos até recebermos a manifestação. Uma vez que você recebe a manifestação, você não mais precisa de fé naquela área. Mas quando você tem fé, isso é tão bom quanto ter a manifestação.
Porque você tem alegria, você tem paz, você tem tudo que você vai ter quando receber a manifestação. Só que agora você vê tudo com os olhos da fé. Nós cometemos um grande erro em dar ênfase demais ao que estamos passando. Eu acho que nós podemos parar ao estarmos em boa forma. Agora olhe em 2 Crônicas 20, veja o verso 12. Eu amo isso. Oh, nosso Deus, o Senhor não executará julgamento aos nossos inimigos, pois nós não temos poder para resisti-los. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Josafá não tinha problema para dizer a Deus, eu não sou forte o bastante para vencer os inimigos. Eu não sei o que fazer. Ele não disse, eu estou desistindo, ele disse, meus olhos estão em ti. Eu não sei o que fazer, mas estou esperando para ver o que o Senhor fará. Deus está do nosso lado. Deus tem um plano. Deus sabe a hora e o momento certo para agir. Ele está na fornalha com você. E quando você sair, não haverá nem mesmo cheiro de fumaça se você mantiver os olhos nele. Amém? Deus teve que me relembrar disso nos últimos dias, Joyce. Quando isso acabar, isso vai acabar porque tudo acaba no final das contas. Não importa o que você esteja enfrentando, vai acabar. Agora o diabo não diz isso a você, ele diz isso nunca vai acabar. Mas isso vai acabar, mas eu não posso prometer que outro problema não vai acontecer, mas vai acabar. Geralmente o que acontece é que nós queremos vencer tudo ao mesmo tempo. Mas sabe, em breve você se fortalecerá e aquilo que estava te deixando amargurado não mais vai se lembrar porque já amadureceu um pouco mais e você enfrentará demônios mais fortes. Novo grau, novo mal, agora eu já sei disso. Amém? Novo degrau, novo mal. Ah, não, ore para subir de degrau se você não está pronto para enfrentar um novo demônio. Oh, Senhor Deus, se o Senhor me usasse. Oh, Deus, por favor, eu quero trabalhar na obra. Usa-me, Senhor, usa-me. Paulo disse, há uma grande porta com oportunidades abertas para mim e com ela muitos adversários. Eu me lembro que eu orava pedindo para que Deus me usasse no mundo todo. Bem, nós chegamos lá. Novo degrau, novo mal. Sabe, a Bíblia diz que Deus está nos céus e zomba dos nossos inimigos. A gente deve rir e zombar dele, sabia? Eu vou contar uma piada e todo mundo vai rir. Que tal uma piada, hein, gente? Um irmão estava discutindo com sua irmã sobre qual dos dois sabia mais a Bíblia, quem estudava mais a palavra. A irmã disse, eu sei muito mais do que você porque eu leio a Bíblia mais do que você, sabia? O menino disse, eu sempre soube mais do que você, me pergunte o que você quiser. E a menina disse para ele, tudo bem, então me diga. Eu quero que você me responda agora mesmo. Quem a Bíblia diz que era analfabeto? E o menino responde, o que? Isso não está na Bíblia? Me mostra onde isso está na Bíblia, sua sabichona. Então ela respondeu assim, o analfabeto era Jacó, porque a Bíblia fala lá em Gênesis que Jacó amava a Raquel e não Lia. Glória a Deus! Se você quiser receber um sorriso, conte uma piada. Então eu sei contar algumas piadas e histórias engraçadas. Porque às vezes eu não estou tão animada assim na minha vida, então eu tenho que... Deus está nos céus e Ele ri, gente! Você quer que o diabo fique nervoso e com medo de você quando ele atirar o seu dardo? Ore pelos seus inimigos, vá fazer o bem a alguém e comece a sorrir de verdade.
Em qualquer situação na qual estivermos, a nossa primeira reação às coisas deve ser orar. Não tente primeiro fazer tudo o que você sabe fazer para depois falar, bom, não há nada mais a se fazer, além de orar. Ore primeiro. Quero encorajar você hoje, pare de tentar resolver as coisas. Deus sabe das coisas que não sabemos e enquanto nós confiamos nele, ele vai nos revelar. Mas se confiarmos mais em nós, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, deixando a nossa mente debruçada nos mesmos problemas, nós ficaremos totalmente desgastados. Bem-vindo desfrutando a vida diária. Você pode não estar desfrutando da sua vida no momento porque você experimentou uma perda ou algo que recentemente te feriu e entristeceu você. Mas eu quero te encorajar. A tristeza pode ser parte de um processo, pode ser algo que você está passando agora, mas isso não será para sempre. Talvez a sua perda seja recente, você precise de um pouco de tempo, mas talvez você esteja se entristecendo por uma perda há muito, muito tempo. E este deve ser o dia de você decidir, sabe de uma coisa? Isso não vai derrotar-me. Eu vou superar, eu vou continuar caminhando pelo resto da minha vida. Eu quero que você seja realmente encorajado com essa palavra de hoje. Eu acho que todos nós passamos por momentos em nossas vidas que sentimos que nós estamos em crise. Mas existe um ponto alto na crise porque a crise requer que você tome uma decisão. E quando você chega no ponto de crise, isso requer que você tome uma decisão. Se você estará por cima ou por baixo, se você prosseguirá ou voltará atrás, ou se sairá melhor ou mais amargurado ainda. Eu acho que mesmo que seja algo simples, como quando você sobe numa balança e descobre que está pesando mais do que já pesou na sua vida inteira, pode ser um ponto de crise para algumas pessoas, onde elas precisarão tomar uma decisão. Chega, eu vou fazer algo quanto a isso. Eu quero falar com você hoje sobre mentalidade, porque eu quero falar uma coisa, quando você tem a mentalidade correta, você pode fazer qualquer coisa que precisar fazer. Mesmo quando você teve uma perda na vida, existe um processo de tristeza que você precisa passar, e não será saudável para você se não passar por isso, mas se deixar o espírito de tristeza tomar conta da sua vida, isso se tornará uma coisa demoníaca. Então, mesmo se você teve uma perda, você precisa tomar uma decisão, precisa ter uma mentalidade de que eu não vou deixar isso me derrotar, eu não vou deixar isso tomar conta de mim. Eu vou continuar prosseguindo, mesmo se tudo tiver sido destruído, como para algumas pessoas nos furacões em Louisiana, ou aquelas pessoas lá no tsunami. Eu quero dizer, nós estivemos lá, nós ficamos no meio do desastre e daquela confusão. E nós olhamos para as pessoas que naquela situação estavam completamente... Tudo foi consumido tão de repente. Então, você tem que dizer, mesmo que eu precise recomeçar tudo de novo, com Deus, todas as coisas são possíveis. Não deixe os seus problemas te derrotarem. Você tem que derrotá-los. Talvez você teve uma crise financeira ou continua recebendo ligações de credores e continua bagunçando sua vida bancária, está debaixo de pressão o tempo inteiro. Não deixe que esse ponto da crise seja algo para enterrar você numa depressão e no desencorajamento. Não vai adiantar nada para você se esconder ou assistir muita TV para não precisar pensar no assunto, ou dormir excessivamente para não ter que pensar nisso. Mesmo os discípulos em Lucas 22, diz que Jesus, quando queria que eles orassem com ele, os encontrou dormindo por causa da tristeza, sabe? Em outras palavras, eles não gostaram da situação. A situação era dolorosa para eles e ao invés de lidarem com aquilo, simplesmente eles foram dormir. Existem muitas maneiras de nos escondermos dos nossos problemas e não ter que lidar com eles. Mas eu posso te dizer algo, se você não lidar com o seu problema, ele lidará com você. Amém? Eu vou falar para esse lado aqui. Se você não lidar com o seu problema, ele lidará com você. Certo? Amém? E quanto a esse lado aqui agora? Se você não lidar com seus problemas, eles lidarão com você. Essa é a absoluta verdade.
Mais cedo ou mais tarde, eles vão te alcançar se você não lidar com eles. Deus dará a você a habilidade de lidar com as coisas e fazer o que for necessário ser feito. Porque a Bíblia diz esta verdade: eu posso todas as coisas através de Cristo que fortalece-me. Então, se alguém aqui sente que você está no ponto de crise agora, então deixe isso ser algo positivo na sua vida. Se você está cansado do fardo do débito, então tome uma decisão: vou pagar minhas contas. E ponto. Farei o que for preciso fazer para sair das dívidas. Se isso significa que eu precise parar de gastar dinheiro por 5 anos, se eu tiver que esperar 5 anos para comprar alguma coisa que eu quero muito, eu vou fazer o que for necessário para não ter essa pressão sobre a minha vida nunca mais, nunca mais. Vamos, você tem o que precisa. Você consegue, você tem o que é preciso. Então, existe uma diferença entre entristecer e ter um espírito de tristeza. A perda pode ser um lugar para você começar de novo. Não precisa ser um ponto em que a sua vida esteja acabada, pode ser um lugar para começar de novo. A tristeza é definida como uma angústia mental ou perda, ou sofrimento profundo. Significa estar sofrendo, prantear ou estar muito triste. O processo de tristeza é necessário. É saudável mentalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente. Deus te deu lágrimas por algum motivo. Às vezes você só precisa chorar e precisa simplesmente chorar, e isso não é sinal de fraqueza. É parte de superar algumas das coisas que nos ferem na vida. A Bíblia diz que Deus guarda todas as suas lágrimas numa taça. Então, o processo de tristeza é normal. Se você é cristão e está tentando andar pela fé, e você perdeu algo e está passando por um tempo difícil, se você encara dias em que está passando pelo processo de tristeza e você está chorando, isso não significa que você é fraco, não tem fé. Significa que você está passando por um estágio, mas você não deve continuar lá. Abra em Deuteronômio, capítulo 34, verso 8. O processo de tristeza é algo que pode ser saudável, mas ele tem um final. O problema é quando não chega no final. Se você ainda está chorando por algo que você perdeu há 5 anos atrás, há uma chance de você ter um espírito de tristeza sobre você. Precisamos orar por você e te ajudar a ver e quebrar essa coisa da sua vida. Você está me ouvindo? Se você teve um casamento que se desfez há 10 anos e ainda está deprimido e entristecido e ainda está se sentindo mal e questionando por que Deus, por quê, então existe uma chance de que o diabo tenha tirado vantagem de você e você precisa tomar a decisão de deixar isso para trás e prosseguir. Não desperdice a sua vida tentando fazer algo por alguma coisa que você não pode fazer nada. Você me ouviu? Não desperdice a sua vida tentando fazer alguma coisa sobre algo que você não pode fazer nada. Às vezes, nós choramos até por causa de entes queridos que estejam tomando decisões erradas. E sabe, você não pode tomar as decisões no lugar da outra pessoa. Você pode orar por eles, pode tentar conversar quando houver uma porta aberta, mas a questão é que cada pessoa neste mundo tem o direito dado por Deus de tomar as suas próprias decisões. E se alguém quer arruinar a sua própria vida, acredite ou não, Deus respeitará a decisão de fazê-lo, porque eles receberam uma escolha própria. Não existe um motivo para você arruinar a sua vida, porque uma outra pessoa que você ama quer arruinar a vida dela. Amém? Eu sinto que tem algumas pessoas aqui hoje que realmente precisam ouvir isso. Você precisa tomar a decisão de entregá-los a Deus. Acredite, Deus pode fazer muito mais com eles do que você. Você não precisa desperdiçar a sua vida chorando com alguma coisa que você não pode fazer nada a respeito. Jesus, ele comprou o seu direito de desfrutar da sua vida. Você me ouviu? Com o seu sangue, ele comprou o seu direito de ter e desfrutar da vida. João 10:10 diz assim. Eu acho que algumas vezes, quando alguém que amamos tem problemas, nós automaticamente pensamos, bem, não podemos desfrutar da nossa vida, eles estão com problemas. E sabe, existe um tempo para chorar com as pessoas, mas sabe, tem pessoas que na verdade não querem superar seus problemas. E não importa o quanto você tente fazer por elas, elas estão determinadas a não superar isso e mesmo que consigam superar, elas arrumam um outro problema qualquer. Porque isso se tornou uma doença para elas e então você precisa estar ciente de que não poderá tomar decisões por estas pessoas. Falando sobre essa coisa de tristeza, muitas vezes quando nós passamos por esse processo de formas diferentes. Uma delas é quando um ente querido nosso morre, ou quando o marido abandona a mulher com quem está casado por muito tempo, por causa de outra. Eu conheço uma mulher que ficou casada por 39 anos
Um dia ela chegou do trabalho e lhe havia deixado um bilhete. Depois de 39 anos, ele foi embora. Eu acho que até a forma que ele fez isso foi arrasadora para ela. Mas ela não podia fazer nada a respeito. E se a casa de alguém se queimar, ou as pessoas forem vítimas de um furacão, ou perderem tudo, ou vítimas de uma enchente, ou de um tsunami, você vai ao médico, acha que está tudo bem, pega os exames e descobre que está no 4º estágio de câncer. Deixa eu te falar, essas coisas estão acontecendo com as pessoas. E só porque somos pessoas de fé não significa que nós podemos negar a realidade. Tem coisas que acontecem e as pessoas precisam lidar com essas coisas que acontecem. Mas a boa notícia é que não precisamos ficar parados nestas coisas. Podemos passar pelas coisas e podemos sair do outro lado como vitoriosos. Eu sempre gosto de pensar em Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, podemos aprender tanto com eles. Talvez você não conheça a história, então vou falar um pouquinho para que você possa entender. Eles foram 3 homens que o livro de Daniel relata. Uma ordem havia sido decretada para que todos se prostrassem perante o rei. Eles não poderiam se prostrar diante de mais nada, somente adorar o rei. Eles disseram, nós não vamos fazer isso? Ele disse, ou vocês se prostram ou serão lançados na fornalha ardente e serão queimados vivos. Eles disseram, faça o que bem lhe aprouver. Nós não nos prostraremos a você. Sabemos que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele o fará. Eles não estavam dizendo se Deus era capaz ou se não era, mas que se essa fosse a melhor coisa a ser feita, Ele os livraria. Mas se não, nós não nos prostraremos a você. Para ser honesta, se você vai lidar com o diabo e quer ter o mesmo tipo de vantagem, tem que ser radical na decisão. Faço o que melhor aprouver a você, mas eu estou servindo a Deus. E você não vai me vencer. Você pode vir contra mim por um caminho, mas você fugirá de mim por 7 caminhos, porque aquele que é maior vive em mim. Não deixe o diabo te ameaçar. A Bíblia diz que nós não podemos ficar intimidados pelo inimigo e não podemos em nenhum momento deixá-lo nos paralisar. Eu gosto da atitude desses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram, faça o que melhor lhe aprouver. Se Deus não quiser que nós passemos pela fornalha, Ele cuidará disso, mas de qualquer forma, entrando ou não, nós não nos prostraremos a você. Então, certamente, eles foram jogados na fornalha ardente. Uma coisa interessante para mim é que a Bíblia diz que quando foram colocados lá, eles estavam amarrados, eles estavam com as mãos amarradas. Isto representa um tipo de prisão. E eles entraram lá e a Bíblia diz que o rei esquentou aquela fornalha 7 vezes mais ainda. Sabe, é tão frustrante quando você sente que tomou a decisão heróica e o problema se agrava. É frustrante quando você sente que fez a coisa certa, tomou a decisão certa e agora o seu problema está pior do que estava antes. Mas sabe, às vezes você só precisa se calar. Deixar as coisas tomar o curso natural delas e você ser levado por isso e no final tudo correrá bem. Então, de repente o rei olha para a fornalha ardente, ele não vê 3 homens, ele vê um 4º homem lá. Ele colocou 3 homens e agora tem 4. Quando ele colocou esses 3 homens, eles estavam com as mãos amarradas. Agora, alguma coisa aconteceu e esse 4º homem aparece e eles estão soltos. Eu amo isso. Posso lhe dizer algo? Alguns problemas que você tem são mais valiosos do que você imagina. Com certeza são. Porque Deus não vem e nos livra das coisas rapidamente, como nós queremos que Ele nos livre. Porque Deus não traz nosso problema, mas às vezes Ele usa isso para o nosso bem. Então esses homens entraram na fornalha amarrados, mas veja bem, lá dentro da fornalha ardente, apareceu um 4º homem que sabemos que é Jesus, e agora eles estão soltos. E então a Bíblia diz que quando a fornalha foi aberta, eles saíram intactos. Vamos, entenda a mensagem. Eles saíram intactos. Eles saíram intactos. Eu amo essa parte. Eles nem sequer cheiravam a fumaça. Isso significa, me escutem, isso significa que qualquer que tenha sido sua perda, e não importa o quanto tenha sido trágica, você não precisa carregar os efeitos disso pelo resto da sua vida. Você me ouviu? Você não precisa carregar os efeitos devastadores disso pelo resto da sua vida. Você pode entrar na fornalha, isto fará uma obra em você e poderá sair sem sequer estar cheirando a fumaça. Eu não acho que eu pareça uma pessoa que foi sexualmente abusada durante 15 anos. Entenda-me,
Eu não estou falando sobre um exemplo aqui e ali, eu estou falando de semana após semana durante 15 anos. Eu provavelmente não pareço uma pessoa que, no primeiro casamento, há muitos anos atrás, se casou com o primeiro cara que apareceu, porque eu pensava que ninguém mais ia me querer. E eu provavelmente não pareço uma pessoa que foi abandonada 2 vezes, uma vez no México e outra na Califórnia. Eu provavelmente não pareço uma pessoa que, quando eu saí do hospital com o meu primeiro filho, eu não tinha para onde ir, eu não tinha uma casa, eu não tinha lugar para morar. Eu pareço uma desabrigada para você? Para você eu pareço uma pessoa que foi abusada por todos esses anos? Sabe de uma coisa? Minha infância foi roubada de mim. E por muitos anos isso me deixava com raiva porque eu nunca tive a oportunidade de ser criança. Você passa por um tempo difícil sendo adulto quando nunca pôde ser uma criança. Porque todo adulto saudável precisa ter uma criança saudável dentro dele. Então eu me tornei viciada em trabalho, eu não sabia como me divertir, eu não sabia como desfrutar da vida, porque tudo que eu tive foi problemas, problemas e mais problemas. Mas quer saber? Eu não pareço mais esse tipo de pessoa agora, eu estou desfrutando da minha vida agora, eu tenho alegria agora. Mas eu quero compartilhar algo com você. Chegou um tempo em que passei por um tempo de crise. Eu estava doente, insatisfeita e cansada. Eu disse que eu estava doente, insatisfeita e cansada. Eu estava cansada de ficar deprimida e desencorajada de ficar desencorajada. E, na verdade, eu estava indo à igreja sempre e estava fazendo algumas coisas e, sabe, flutuando um pouco no meu barquinho de religiosidade, como todo mundo faz. Às vezes você tem que ser radical. Às vezes é necessário sairmos dos padrões normais e, às vezes, você precisa deixar algumas pessoas com raiva e se aproximar de Deus dizendo assim: Deus, eu não vou viver assim mais. Eu não vou viver desse jeito mais. Eu sei que tem uma resposta e eu vou encontrar essa resposta. Eu me recuso a viver dessa forma. Eu não vou deixar essa tristeza, abatimento, depressão e desencorajamento. Eu não permitirei essas roupas de velório sobre mim mais, nunca mais. Mas lembre-se agora, existe um tempo para o choro e o abatimento. Existe um tempo para chorar. Quando você teve uma grande perda na sua vida, precisa cuidar da sua ferida. Você precisa passar e provavelmente não existe nada que seja melhor para curar isso do que o Espírito Santo e o tempo. Simplesmente tempo. E quando você tentar não passar por esse tempo, isso sempre te atrapalhará. Então siga em frente e passe pelo processo. Mas lembre-se que tem um tempo que Deus vai dizer: agora é tempo de se levantar. É tempo de prosseguir. Se alguns de vocês estão passando por esse tempo agora e você está passando por momentos difíceis para começar a se levantar, então eu quero te ajudar com isso hoje. Vamos olhar em Deuteronômio 34, no verso 8. Eu creio que existe uma grande mensagem aqui. Diz assim: os israelitas choraram por Moisés. E você precisa se lembrar que Moisés foi uma pessoa muito, muito importante na vida dos israelitas. E os israelitas choraram por Moisés. Vamos mostrar uma figura clara aqui. Eles estão chorando, se lamentando. E eles choraram por ele nas planícies de Moabe por 30 dias. Então terminaram os dias de choro e de pranto por Moisés. Agora eu não estou falando que se você perder um ente querido, terá 30 dias para superar isso. Mas, para ser muito honesto, de acordo com a lei que eles tinham, eram dados a eles 30 dias para prantear e depois, pela lei, eles tinham que prosseguir. Veja, algumas vezes a melhor coisa que você pode fazer quando está magoado é simplesmente seguir em frente e continuar caminhando. Eu me lembro de uma vez que algo sério aconteceu com um dos meus filhos. Isso foi quando eles eram adolescentes. E eu fiquei tão chateada que eu pensei que nunca poderia superar. Eu tinha uma conferência no fim de semana. Sabe, quando você está comprometido a fazer alguma coisa assim, você não pode ficar em casa só porque surgiu um problema. E então eu tinha que fazer a reunião assim mesmo. E eu, na verdade, estava ficando no quarto que era... Tinha um apartamento pequeno no lugar onde nós estávamos tendo as reuniões. Era um centro de convenções. E nós voltávamos lá no intervalo das reuniões. E eu chorava muito. E depois saía e fazia minha sessão. E depois voltava e chorava mais ainda. E eu me lembro como isso foi difícil para mim. É difícil quando você passa por coisas assim. Eu me lembro que durante aquele tempo eu ficava como...
Eu não sabia o que eu podia fazer. Eu estava tão machucada. A dor estava dilacerando a minha alma. E quando a conferência acabou, eu voltei lá para minha casa e me levantei e eu pensei, o que eu vou fazer? E a única coisa que eu sabia é que eu precisava prosseguir. Então, eu vesti a minha roupa e encaminhei-me para o escritório e era como se eu estivesse caminhando no sonho, como se nada fosse real e eu estivesse atordoada. Mas no fundo eu sabia que eu não podia ignorar tudo, como se não fosse nada e ficar sentada lá no meio dessa coisa e deixar isso me consumir, sabe? Então, algumas vezes em que você não puder fazer nada, continue prosseguindo, faça a caminhada. Saia lá fora, debaixo da luz do sol e faça uma caminhada e conte para Deus sobre os seus sentimentos. Mas não se torne como o homem aleijado que sentou-se perto do poço por 38 anos, lidando com a mesma coisa muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Quando Jesus o viu, ele disse, você tem certeza que deseja ser curado? Você realmente quer ser curado? E sabe de uma coisa? Eu sei que tem pessoas aqui que estão feridas, não quero que interprete mal o que estou dizendo, estou ensinando porque eu tenho compaixão, mas se você ainda está pranteando por alguma coisa antiga desse jeito, isso ainda está afetando a sua vida. Eu acho que talvez eu precise te dizer hoje que Jesus disse para as pessoas, você realmente quer ser curado? Veja, às vezes nós nos tornamos viciados em nossos problemas. Às vezes nós nos tornamos viciados em nossas confusões. E estamos andando confusos há tanto tempo que isso se torna uma forma de vivermos. E nós não conhecemos outra forma de vida? Bem, olhe na sua Bíblia, a Bíblia diz que nós devemos ter alegria. A Bíblia diz que devemos ter paz. A Bíblia diz que existe um tempo de choro, mas também existe um tempo de colocarmos isso de lado. E sabe o que deveríamos fazer? Ajudar as outras pessoas. Vá e faça alguma coisa por uma outra pessoa. Às vezes você precisa desligar a sua mente porque já fez tudo que podia e não tem mais nada a fazer a respeito. E você precisa esperar até que a cura chegue. E a melhor maneira de receber essa cura para sua alma é encontrando alguém que esteja ferido e semear na vida dessa pessoa e ser uma bênção para ela. Faça alguma coisa, não fique aí sentado e sentado e sentado e sentado e dando voltas ao redor da mesma montanha estúpida muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Jesus falou para o homem, você deseja realmente ser curado? O homem começou a dar algumas desculpas para Jesus, como nós fazemos de vez em quando. Bem sabe, quando eu tentei entrar no poço, ele estava deitado perto do poço e acontecia que todo ano um anjo vinha e mexia as águas e qualquer um que entrasse na água primeiro era curado. Por isso todos os doentes estavam em volta do poço e esse homem estava lá há 38 anos. Eu penso que se eu tivesse qualquer movimento sequer em 38 anos, eu estaria na beira do poço esperando, sabe? Quero dizer, 38 anos é tempo longo para se fazer um progresso. Se você andasse pelo menos meio metro por ano, mais cedo ou mais tarde chegaria lá. Eu estaria na beira do poço e eu teria tomado uma decisão no ano que...
vem, quando o anjo chegar, já estou na água. Se eu afogar, tudo bem, mas eu não vou ficar assim mais. Você está ferido? Você sente como se estivesse parado na sua dor ou parado nas suas circunstâncias? Sabe de uma coisa? Não existe um problema que você não possa vencer com a ajuda de Deus. Nós podemos passar por coisas e sairmos vitoriosos. Frequentemente alguém pergunta, como você está? E nós respondemos, eu estou passando por isso, passando por aquilo. Mas a boa notícia é, você pode passar, e passar significa que você pode chegar do outro lado com a vitória.